Presidente, o depoente permaneceu calado e foi respeitado aqui por todos os oradores. Mas já estamos aqui a essa hora, desde 9 horas da manhã, que Vossa Excelência conduz tão bem a sessão, e não deixa de ser um ato de defesa alguns esclarecimentos. Eu tenho 3 perguntas a fazer. Eu acho que isso pode mudar a nossa visão em relação ao Sindinap. E é uma oportunidade que o depoente tem. Eu queria entender a lógica do Sindinap ter pago 210 milhões à BMG Corretora e recebido 24 milhões além do dinheiro pago à gestora eficiente da esposa do depoente. Se o depoente poderia explicar por que quase 40% de tudo que a BMG recebeu, que quase 40% de tudo que o Sindinap recebeu foi direcionada à BMG. Essa é a primeira pergunta. Segundo, qual o tipo de serviço contratado? E a terceira, antes da BMG, quem tinha sido contratado pelo Sindinap para executar esse possível serviço que hoje contratado ao BMG? Se ele poderia explicar isso. Olha, presidente, aqui tem poucos deputados e senadores, muitos já voltaram aos seus estados de origem, mas o povo brasileiro está assistindo. Esse dinheiro não pertence ao depoente, esse dinheiro é dinheiro dos aposentados e pensionistas. Eu aqui não estou direcionando uma acusação ao depoente, estou fazendo uma pergunta. O que é que o BMG fez com 210 mil reais para a senhora Thaís de Tavares, funcionária municipal de Senador Canedo, em Goiás. A título de quê? E qual a relação com essa pessoa? Presidente, muita gente aqui, eu vi hoje uma defesa intransigente do Sindinap. Muita gente mostrando uma representatividade do Sindinap. Queria saber por que em 2023 ou 2024, por que houve filiação em massa de mais de 100 mil pessoas na mesma data, no mesmo período de 2023 ou 24. Quem autorizou no INSS ou no Ministério da Previdência Social que o Sindinap fizesse essas filiações em bloco, já que havia uma instrução normativa determinando a proibição? Como vocês superaram essa proibição e conseguiram botar mais de 100 mil pessoas em bloco? Que milagre foi esse? Quem abriu as portas do INSS
para vocês realizarem essa filiação em massa. E aqui, presidente, para finalizar, dizer que esse Brasil é uma vergonha. Não respeitam nem aposentados e pensionistas. As pessoas lá do meu estado estão elogiando o senhor. Obrigado. Presidente, não é fácil enfrentar o sistema. Não é fácil brigar contra o poder. Quando eu me elegi deputado federal, eu pensava que eu ia ter alguma força para mudar alguma coisa. Mas quando você luta contra o sistema e o poder, principalmente aqueles que se unem para a corrupção, você recebe de lá habeas corpus, proteção, você recebe, infelizmente, um tapa na cara que é direcionado ao povo brasileiro. Enquanto isso, os aposentados e pensionistas estão passando fome em casa, sofrendo e principalmente abandonados. Mas, presidente, eu quero fechar dizendo, eu tenho a resposta. A resposta foi quando o INSS solicitou as fichas de filiação. Eles fizeram no dia 28 de junho de 2024, por exemplo, uma produção em massa de documentos. Olha, fizeram uma produção em massa, mas o bacana é que nem tudo sai conforme os falsificadores planejaram. Eles botaram a assinatura de autorização 1 ano antes da produção do documento. E aí a CGU pegou. Olha a esculhambação. Autorizaram antes da produção do documento. Como hoje está tudo muito digital, lá a CGU detectou. Era tudo mentira, era tudo falso. Mesmo assim, eles conseguiram, contra a orientação da Dataprev, dos técnicos da Dataprev, eles conseguiram filiar mais de 100 mil lesados, aposentados e pensionistas. Mas vamos adiante. E sabe o que é que aconteceu? Até esta data, o Sindinap, que isso aqui é o Sindinap, até esta data, as autoridades brasileiras estavam botando a mão na cabeça do seu Milton Cavallo e de toda a diretoria. Não tinham feito nada. Hoje, depois de 1 ano da descoberta, quando esta CPMI, sob a presidência do senador Carlos Viana, trouxe aqui o seu Milton Cavallo contra a vontade de muitos, inclusive com habeas corpus preventivo, mesmo sendo até hoje testemunha, a PF faz uma operação no Sindinap. Olha que coincidência. E depois dizem que essa CPMI não tem valia. Não tem valia o quê? Foi esta CPMI, sob essa presidência, que conseguiu a prisão do senhor Careca e do senhor Camisote, que está amedrontando meia banda da República. Foi esta CPMI que forçou a AGU pedir o bloqueio de bens dos outros sindicatos envolvidos no roubo e que estavam esquecidos e longe dos holofotes. Foi esta CPMI, com a vinda do seu Milton Cavallo hoje, amigo de ministros, deputados, senadores e autoridades, que meteram a mão em mais de 600 milhões de reais de aposentados e pensionistas, que forçou a ida da Polícia Federal ao Sindinap. E olha que coincidência, aquilo que a gente apresentou hoje, a Polícia Federal já sabia, ó. Faz tempo, nós não copiamos de lá não, nós produzimos com facilidade o esquema da organização criminosa. Olha, para mim pouco importa se o Sindinap nasceu ontem ou se nasceu há 20 anos. O que importa é que os dados provados pela CGU e pela investigação da CPMI permitiram saber
Ou sindicato novo, ou sindicato velho, ou associação nova, ou associação velha, meteram a mão com força no dinheiro do aposentado, do pensionista, e nós não podemos permitir a manutenção da impunidade. Assim como foi pedido de prisão para todos os demais, faço questão também de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Carvalho e muitos outros integrantes do Sindinap. Chega de proteção e impunidade. Muito obrigado. Obrigado, relator. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo, acompanharam os trabalhos dessa CPMI. E me permitam aqui, senhores, deixar uma mensagem a todos os meus irmãos brasileiros e brasileiras que olham para esta comissão parlamentar mista de inquérito com a esperança de dias melhores para o nosso povo. Enquanto a Polícia Federal batia a porta dos corruptos nessa madrugada, aqui nesta casa, mais uma vez tentaram calar quem busca a verdade. Não é coincidência, é consequência. Depois que esta CPMI colocou luz na escuridão, o que estava escondido começou a aparecer. E nada do que está oculto resiste à luz da verdade. Foi esta comissão, meus irmãos brasileiros e brasileiras, que rasgou o véu da impunidade. Antes dela, havia silêncio, cumplicidade. Depois do nosso trabalho vieram prisões, bloqueios de contas, operações e investigações em todo o país. A CPMI do INSS não foi criada para assistir. Nós viemos aqui para agir. Ontem, levei pessoalmente ao ministro André Mendonça os relatórios da CPMI e pedi o cumprimento imediato das prisões já aprovadas. E disse, em alto e bom som, quem tem aviões, vistos e milhões para fugir do país, não pode continuar zombando da justiça brasileira. Horas depois, o amanhecer trouxe o resultado. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram mais uma fase da Operação Sem Desconto dentro do mesmo esquema que esta CPMI vem denunciando desde o início dos trabalhos. E eu quero aqui deixar claro aos senhores, a Controladoria Geral da União agora não está mais ligada diretamente ao governo na investigação do INSS. A Controladoria está diretamente ligada e reportando ao Supremo Tribunal Federal. Agora sim, nós vamos ter uma Controladoria Geral da União independente e a serviço do povo brasileiro. Mas, enquanto a verdade avança nas ruas, tentam travá-la nos tribunais. Mais um habeas corpus, o segundo concedido pelo ministro Flávio Dino, agora ao presidente do Sindinap. Um habeas corpus que autoriza a vir a esta CPMI e se esconder no silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma satisfação para os brasileiros que o sindicato enganou. E eu pergunto, até quando o Brasil vai tolerar essa blindagem? Até quando o silêncio será maior do que a nossa vergonha? De um lado, a Polícia Federal apreende cofres e dinheiro vivo em sindicatos ligados ao poder. Do outro, decisões judiciais protegem quem saqueou aposentados e viúvas. Esse é o retrato cruel do país que nós estamos enfrentando e que muitos querem deixar para os nossos netos e para as futuras gerações, mas nós não podemos permitir. Estamos aqui há mais de 10 horas de silêncio, 10 horas de impunidade, 10 horas que gritam mais do que qualquer palavra dita nesta sala. Mas a verdade tem voz própria. Ela fala pelas provas, pelos extratos, pelos saques, pelos milhões desviados, pelos milhões sacados na boca do caixa e que desapareceram. E não há toga, não há habeas corpus que consiga silenciar o som da verdade quando ela decide falar. Deixem esta CPMI trabalhar. Nós representamos o povo brasileiro. Nós não somos o problema, somos a esperança de quem não tem voz. Enquanto o idoso conta moedas no fim do mês, há quem conte notas de 100 dentro de cofres apreendidos hoje. Enquanto a viúva reza por justiça, há quem sorria nos bastidores do poder.
Mas este parlamento não foi feito para se curvar. Esta presidência e esta relatoria não se curvarão. Fomos eleitos para agir. E eu vou repetir sempre, um juiz não pode quase 600 parlamentares eleitos pelo povo. É um desequilíbrio que a República precisa corrigir. Senhores, esta comissão já fez história e fará mais, porque quem rouba o aposentado rouba o Brasil e quem protege corrupto trai a nação brasileira. Aos que tentam esconder a verdade, deixo apenas uma certeza: podem calar depoentes nessa CPMI, mas não calarão a consciência dos brasileiros. Que Deus abençoe esta casa e o nosso país. E encerro aqui, informando aos senhores que o senhor Alessandro Stefanuto foi regularmente convocado por esta comissão na condição de testemunha para a próxima segunda-feira. Caso ele não compareça, acionaremos a condução coercitiva na forma da Lei 1579 de 1952. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.